Frank Agsterribi, Noturnos para piano, composição de 2000.
Olá pessoal, eu sou o Antônio Eduardo, pianista, pesquisador da obra do Gilberto Mendes e também voltado para o estudo da música contemporânea brasileira. A música do Gilberto Mendes entra na minha vida de uma forma profunda e eu diria até mesmo e direciona os caminhos da minha carreira, não apenas como pianista, como também como acadêmico, como pesquisador. Tenho participado de inúmeros festivais de música contemporânea no Brasil, sobretudo no Festival Música Nova, que venho acompanhando desde os anos 90. E o Festival Música Nova, na verdade, é a minha escola de conhecimento, de intercâmbio e de um verdadeiro estudo estético do trajeto da música contemporânea, não só no Brasil, no mundo, pois eu acompanho o festival desde a década de 70, quando ainda um adolescente, e acompanhei a trajetória da música contemporânea aqui na nossa cidade, na cidade de Santos. E é com muita alegria que eu vejo hoje agora o Festival Música Nova dando uma dimensão bem mais abrangente, não apenas a música histórica contemporânea, mas como a outras linguagens, as recriações musicais, né? Que esse é um trabalho que eu venho já desenvolvendo há alguns anos, não apenas nesse trabalho que eu e o Simonian já fizemos, mas também tenho instigado alunos meus a trabalharem estas recriações, libertarem-se um pouco da partitura escrita e criarem em cima dela. E também, como professor voltado para a educação musical, eu tenho desenvolvido também esse trabalho baseado nas ideias de Muriel Schafer, chamado limpeza do ouvido musical. Acredito que é justamente a partir da liberdade de criação que nós podemos também ter uma liberdade de escuta, de abrir os horizontes das nossas mentes para ouvir o todo, né? Porque o mundo em que nós vivemos, um mundo de diversidade musical e de outras tantas diversidades, mas no nosso caso é importante que a música entre para a nossa consciência de uma forma bem ampla e também de uma forma bem criativa. É justamente essa a ideia da minha chamada escuta crítica, que foi inclusive objeto de o meu trabalho de pós-doutorado na Universidade Católica de Santos e que culminou com um livro que agora está para ser lançado, que é Sal, é Sol, é Sul, de nouveau, pois. Esse é um trabalho com vários autores acadêmicos, pesquisadores que trabalham e que vêm pesquisando a obra do Gilberto Mendes. Nessa minha apresentação, aqui junto ao Festival Música Nova desse ano, de 2021, eu e o Simonian, como ele já mencionou na sua fala, nós faremos duas peças recriadas do Gilberto Mendes. Fizemos arranjos próprios. E também uma aluna nossa, lá da Escola Técnica de Música de Cubatão, uma promessa pianística, Renata Taormina, fará uma leitura a partir da peça Eisler e Weber caminham nos mares do sul. Então, o nosso trabalho é justamente esse, é fazer com que o festival assuma o papel dessa diversidade que hoje está de forma crescente, eu diria, efervescente no nosso mundo, no mundo contemporâneo. Então, muito obrigado, espero que as nossas apresentações, se não for de total gosto, mas que pelo menos ela
transforme e ela instigue a escuta da nova música do século XXI. Muito obrigado. Olá, eu sou José Simonian, músico. Quando a gente fala música, abrange um monte de coisas, né? Eu sou músico, compositor, arranjador, instrumentista, diretor, tenho uma escola de música, estou na música há mais ou menos 40 anos e fiquei muito feliz de ser convidado para esse projeto, meu amigo Antônio Eduardo, e fazer as releituras do Gilberto Mendes, que foi um mestre para a gente, e até comentávamos a falta que ele faz e tal, e a gente sempre revive, né? Mas como dizia o Drummond, os nossos mortos estão enterrados dentro da gente mesmo e a gente sempre revigora, né? Como é o caso agora. E a gente fica feliz porque conseguiu mostrar esse trabalho para ele ainda, né? E ele, com as tiradas sempre inventivas e sarcásticas, a gente deu muita risada com ele, mas ele acabou gostando. Tem A Mulher e o Dragão, tem até um fato interessante, a gente, para tirar uma onda, a gente brincava muito, a gente uma vez ligou para ele e na hora de editar o CD, que nós fizemos a releitura, falou: Gilberto, por um acaso essa música, o título dela é A Mulher e o Dragão ou é A Mulher é um Dragão? Ele ficou muito louco, vocês são dois não sei o que, irarará. E foi muito engraçado, a gente riu bastante. É parceria com São João e vocês tiram sarro. E essa é só uma, né? E a gente fez um jazz waltz, né? Na segunda parte da Mulher e o Dragão, e um improviso meio free mesmo, né? Como o Gilberto é free, né? O Gilberto é super contemporâneo, então a gente tentou conciliar essas coisas. Um dos trabalhos mais importantes que eu fiz com o Gilberto foi quando ele me convidou para fazer um concerto para flauta e orquestra para o Festival de Música Nova em 2010. E lá foi eu fazer, né? Aí eu escrevi para a orquestra inteira, e escrevia, relembrei as técnicas de dodecafonismo, de serialismo que eu aprendi na faculdade de música, que a gente não usa em música popular, né? Eu trabalho nas duas partes, popular e erudito. E mostrava para ele, e ele só encaminhava, né? Falou: não, aqui você pode entortar um pouco, não, ali. E as conversas com ele era mais ou menos como, as conversas eram como se fossem aulas, né? Porque a gente degustava das informações e parece que interiorizavam as ideias. E sem muita regra, mas mais sentia aquele momento ali. E o concerto saiu. Eu fiz até uma transcrição para flauta e piano com o Antônio, a gente gravou nesse mesmo CD que tem A Mulher e o Dragão. Eu quase falo A Mulher é um Dragão. A Mulher e o Dragão. E essa outra música dele, Urubu que Sabe, eu sempre que eu ouvia, eu falei: caramba, essa música é muito popular, tem muita abertura, né? Mas nunca me atrevi, nunca tive nada assim em relação a essa possibilidade. E até que com o Antônio, a gente aventou isso aí, né? Porque o Gilberto mesmo fala, né? Isso é um baião caracterizado assim pelas nossas origens, e os espaços que tem na música, a gente procurou colocar uns coros de improviso, com uma harmonia meio de baião mesmo, com as características meio de baião, e tem parte da música que é contemporânea. Então, o que a gente trabalhou? Eu peguei uma série que fica dodecafônica, peguei a série e fiz os exercícios que tinham de dodecafonismo e serialismo. Então eu peguei a série, inverti a série várias vezes e improvisei em cima, como se fosse uma música popular. Então isso deu mais um elemento assim para a música.
pretendemos levar esse trabalho, né, ao Festival de Música Nova também, e seguir, né, mostrando a obra do Gilberto, que foi um grande cara, e a gente, eu não vou dizer que sente falta porque ele está com a gente aqui, né? Ok? Até!